Sacou? Sim. E aí eu descubro a área do trapézio? Não, tu não vai fazer mais nada com a área do trapézio, porque eu acabei de falar, área do triângulozão menos área do triângulozinho. Tu tem que falar de área de triângulo, né? Ok. Tem que usar as equações de área de triângulo. Então, qual que é a equação de área de triângulo aqui? Tem algumas equações de área de triângulo, tá? Eu vou até te mandar Ok. uma lista cheia delas. Tá bem. Mandei lá no zap da tua mãe lá. Mas, já que a gente está falando de triângulos equiláteros, eu recomendo fortemente essa aqui, né? Olha só. Sim. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Uhum. Então, tu faz a do grande, depois faz a do pequeno e subtrai. É. Eu primeiro calculo com essa fórmula o triângulo grande. Então, Isso, primeiro faz a do triângulo grande, depois faz a do pequeno e subtrai, né? certo. Só um segundo. Sem pressa. Diferença de uma conta para outra é que um L é 60 e outro é 30. Sim. Eu preciso passar esse 60, sendo 60 vezes 60, certo? Sim. Ok. Como que eu calculo com a raiz ali? Eu Pode deixo deixar a raiz. ela, eu deixo ela do jeito que tá. Tipo sim. Ok. Hum, então seria 28 raiz de 3, o grande? Você tá dizendo? Agora faz o pequeno. No final a gente vê se tá certo, tá? Ok. Hum, Sim, novamente, né? Não sei se tu pode usar calculadora ou não na prova, né? Posso. Pera, quanto tu disse que deu a área do triângulo grande? Eu tinha confundido, eu fiz errado. Eu fiz 60 vezes 2 em vez de 60 vezes 60. Tá. Achei estranho aqui. Sim, por algum motivo eu. Pensa. Normal, né? Ok, acho que eu tenho. Pera.
Eu deixei a raiz do jeito que tá, porque na minha lógica era isso. Então a do triângulo grande ficou 900 raiz de 3, porque eu fiz 60 vezes 60 dividido por 4, e ficou 900 raiz de 3. E a do triângulo pequeno eu fiz 30 vezes 30, que deu 900. Depois eu dividi por 4, que deu 225. E aí ficou 225 raiz de 3. Agora a área do trapézio, né? Vai ser a subtração dessas duas, né? 900 menos 900 raiz de 3 menos 225 raiz de Isso. 3. Isso. Então é basicamente 900 menos Menos 225, né? 225. Sim. Que é 675. Isso. 675 raiz de 3, certo, minha amiga? Sim. Mas o problema pede o seguinte, ó. Apresente o resultado com aproximação a centésimas. Então ele quer que tu transforme esse raiz de 3 num número, né? Decimal. Sim. Raiz de 3 é 1,7. 1,7. Só que é as centésimas, né? Então tu tem que usar mais, né? Tu tem que usar o 7,3. É 1,7. É porque é uma dízima, né? É 1,73205080. Então, como tu quer só até as centésimas, tu tem que pegar duas casinhas. 0,73. Sim. Tu pode usar a calculadora na hora da prova? Desculpa, é que eu tô hoje maluco. Tu já deve ter me respondido Sim, isso eu hoje. posso. Então, de boa, né, meu? Tu joga lá a raiz de 3 e depois multiplica por 675, né? Aham. É até melhor. Daí vai ficar... Não comi hoje. Fica 1,16913. Metro quadrado, centímetro quadrado, sei lá. Beleza? Uhum. Então tá, não era difícil, né? Problema, por isso que eu te mostrei a parte do trapézio aqui, ó. Sabe o que que acontece? Como é teu nome mesmo? Manuela. Manuela. Sabe o que acontece, Manuela? Às vezes a gente segue por um caminho. Não, mas tem que ser esse caminho, tem que ser esse caminho. Ele falou um trapézio. Não vai sair se tu usar a forma do trapézio, sacou? Uhum. Tu tem que olhar, tu tem uma big picture aqui da situação. Tem que ver tudo que tu pode fazer para resolver antes de começar a perder tempo, sacou? Meu Deus, Sim. subtrair duas áreas de triângulo é a coisa mais fácil do mundo. Isso aqui é continha de sexto ano, sacou? Então, o problema é o aluno se perder aqui, tá ligado? Por causa do trapézio. Exatamente. Então, big picture. Ok. Dá uma olhada. Deixa E aí vai. só eu entender. Eu tenho que fazer 675 vezes a raiz de 3 e esse é o resultado que eu preciso. Sim, Ok, ok. É só para confirmar. beleza. Então tá bom. Vamos para a próxima, moça. Deixa eu pegar aqui. Isso aí, ó. Agora, quero que você dê uma interpretada primeiro, porque se eu começar já a fazer, talvez tu não perceba as dificuldades dos outros caminhos, etc. Ok, só um segundo. Eu vou olhar aqui pela minha. Primeiro de tudo, eu tenho que descobrir qual é a área do quadrado, então. Uhum. Ok. O que que eu faço quando tem esse pi ali? Tem o quê? O pi, 16 pi centímetros ao quadrado. Que nem a raiz, deixa o pi. Ok.
Por enquanto tu deixa. Se eventualmente tu tiver que fazer alguma conta com decimais, tu troca por 3,14. Porque o pi vale 3,14, entendeu? Sim. Cara, ele é uma dízima, então ele vale 3,14, 15, 9, 2, 6 e mais uns infinitos números. Mas normalmente a gente reduz para 3,14 mesmo. Tá, pelo que eu entendi, cada círculo vale 4 pi centímetros ao quadrado, porque ao todo são 16, certo? Sim. Ok. O, o 4.1, que me pergunta o perímetro do quadrado, eu tinha essa anotação de 8, mas eu não lembrava por quê. Então é porque cada círculo vale 4 e 4 mais 4 é 8. Então, Calma aí, calma não? aí. Bem, nós queremos o perímetro do quadrado, perfeito. Perímetro, você Sim, sabe, a soma dos lados, né? sim. Então, quanto que mede cada lado? Muito provavelmente a gente vai descobrir isso com a informação dos círculos, né? Mas como? Não tem ideia? Uhum. Não, não tenho. Tá. É que eu não Bem, sei. É sem, porque. sem contar que a área de cada círculo é 4, né? Muito bem, isso está certo. Sim, A área de cada círculo é 4. 4π. Mas qual é a área de um círculo, né? Qual que é a equação da área de um círculo? Não é πr quadrado? sim, Beleza. Por que eu estou falando disso? Porque esse círculo, claro, ele tem um raio. Os círculos são iguais, né? sim. Então os raios são iguais também. Portanto, o raio dele para cá é igual, certo? É o mesmo valor. E para a Uhum. esquerda também. E para cá também. Percebeu? Sim, entendi. Então tu Que entendeu que todos eles têm o mesmo raio, todos eles têm o mesmo raio, mas esses raios juntos formaram uma coisa importante para o quadrado aqui, né? que é a base dele. Isso, que é o lado, né? Sim, o Exatamente. lado. Então, em outras palavras, né, 4 vezes o raio vai te dar o lado desse quadrado. Certo. Então, o que tu tem que fazer agora é encontrar o raio. E na prática, né, é utilizar isto. 4π é igual a πr ao quadrado. Por isso que o π não importa, ó. Que vai cortar π. Uhum. E vai sobrar só que r quadrado igual a 4. Então, qual que é o raio? Se o raio ao quadrado é 4, qual que é o valor do raio? Qual o número que é ao quadrado dá 4? 2. Exato, então raio é 2. Por isso que tu achou que o lado mede 8, porque 2 vezes 4 é 8. Né? Porque Ah, como tem sim. 4 raiozinhos ali no bagulho vermelho que eu desenhei, 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8, né? Entendi. Entendeu? Então daí que veio 8. Tu tinha encontrado isso sozinho ou tu viu em algum lugar? Não, a professora ela tinha começado a fazer e eu estava tentando entender, mas eu me perdi no meio do caminho. Tá, então tu entendeu o que eu fiz aqui? Tem como tu me explicar brevemente com as tuas palavras? Primeiro, a gente calculou os círculos, a gente separou eles, cada um vale 4, e como eles são iguais, todos têm o mesmo raio, a gente descobriu o valor do raio para descobrir o valor do lado. Perfeito, porque o lado são 4 raios, né? Sim, Determine a porcentagem do quadrado que não está sombreado. Bem, ele no está pedindo caso, porcentagem, né? sim, Isso eu vou te explicar, mas a conta para encontrar tu vai ter que fazer. Porcentagem, né, uma quantidade do total, certo? Por certo. exemplo, se tu foi numa prova e tirou 85% da nota, significa que dos 100 pontos você tirou 85. Né? Dos 100 pontos Sim, possíveis você tirou 85. Então uma porcentagem pode ser uma divisão, né, do que tu tem com o que é o total. certo. Sacou?
Então, como a gente quer a porcentagem, olha só, não está sombreado, a gente quer vamos dizer assim, a área do quadrado, que é o total, né? A área do quadrado é o total. É Sim. tudo aqui. Mas em cima, que é o que a gente está pegando para fazer a conta, é a área do que não está sombreado. Que são esses Qual é a área? espacinhos. São os espacinhos. Que, tipo, claro, não tem uma forma para encontrar o tamanho desse espacinho, mas esses espacinhos é justamente a área total do quadrado menos a área dos 4 círculos, né? Sim. Então é isso, tá bom? Veja, agora virou continha normal, né? Sim. Beleza, eu tenho que ir no banheiro, tá? Tá, eu vou tentar fazer. Tá bom. Tu tá com tudo aí já pra fazer. Tem até a área do círculo todo lá, pra tu encontrar a área do quadrado, tu sabe, né? A área lado ao quadrado. Já era. Já volto. Uhum. E aí, alguma coisa sobre a área, a porcentagem da área? Eu queria só confirmar uma coisa. Para eu descobrir a área inteira do quadrado, eu tenho que fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8? Não, né? Eu fiz. Primeiro eu Área de comecei fazendo 8. quadrado, né? Eu Área fiz de 8 quadrado é vezes lado vezes 4. lado, né? Ah, Área de quadrado é lado ao quadrado. Ou lado vezes lado, né? ah, Mas isso aí você sabe. ok. Então, não sei, talvez eu esteja no caminho certo. Então 8 vezes 8 é 64, certo? Uhum. Pronto.
Então é 64 aqui, 4 vezes 16π. 16, sim. E 16 vezes π, 16 vezes 3,14. 3,14. Isso. Ok. Então é só fazer essas continhas e Sim, vou fazer. dividir, né? Uhum. Pera, qual é a conta que eu tenho que fazer pro círculo? É 16π? 16? Pera, me A perdi. área dos 4 círculos não é 16π, de acordo com o Sim, enunciado? é 16π. Então eu deixo 16π aqui na minha conta. Bem, como ele quer aproximação às unidades aqui, tu vai ter que converter, π para 3,14, né? Então é 16 vezes 3,14 aqui. É que eu tinha me perdido. Hum, calma. Essa conta toda de cima me deu 13,76. Certo. E embaixo é 64, né? Porque embaixo é a área do quadrado. Sim, Então tu tem que fazer 13, esse negócio que você falou aí, dividido por 64. ok. Deu 4,65116. Impossível tu ter feito. Se tu pega 13 reais e divide para 64 pessoas, elas não vão ficar com 4 reais em alguma coisa. Elas vão ficar com menos de R$ 1, né? Ah, ok. Eu fiz ao contrário. Sempre faz essas análises assim para ver se tuas respostas fazem sentido, tá? Que eu Uhum. vejo que você tenta sempre ir só na fórmula e tal. Assim, no secundário de Portugal, vai dar ruim. Que aí eles são muito de interpretar as coisas. Né? De respostas assim, que se tu fizer uma interpretação, tu vê que tá certo ou não, né? Ficou Ah, agora sim. 0,215. 0,215, perfeito. Como nós temos esse 0,215 que você falou aí, mas a gente quer em porcentagem, né? Sim. Deixa eu apagar isso aqui. Como a gente quer em porcentagem, a gente pega esse 0,215 e multiplica por 100%. Então, a hora que tu fizer essa multiplicação aí, tu vai ficar com 21,5%, tá bom? Ok, só muda a centésima, então. É, beleza? Na Certo. realidade, a gente multiplicou por 100 esse número, né? Daí fica Uhum. 21,5. Show de bola. Vamos pro próximo. Deixa eu pegar aqui. Essa aí parece feinha, né? Péssima. Ela assusta. Ele quer saber o volume da pirâmide.
Ô, louco, bicho. Mais do que nunca. Essa parece ser bem pior que as outras. Na figura estão representados o prisma reto, que é o paralelepípedo ali, né? Uhum. E as pirâmides triangulares. AF, GE, AS, TR. Tá bom. Então tem uma pirâmide aqui e tem uma menor, né? Então, tipo, essa aqui, essa. Sim. Aí tem a parte lá de trás também. Beleza? É uma pirâmide. Tenta ver em 3D isso aqui, tá bom? Uhum. A Agora. parte lá de trás é AREG? Não, Ah, T. calma. T. Ok, eu não tinha visto o T. Tem outra pirâmide. Uma menorzinha, tá meio aqui dentro, né? Uhum. Estão contidas em planos paralelos. Beleza, elas são paralelas. Os vértices ST e R da pirâmide pertencem respectivamente às arestas AF. AF. Tá bom, é o desenho ali, é o desenho. Daí ele tá dizendo aqui, considera esses valores, né? Que Uhum. tu colocou também. Ele quer saber o volume da pirâmide AF GE. Tá bom. Bem, para saber volume de pirâmide, tu tem uma fórmula. Conhece a fórmula do volume de pirâmide? Eu não sei de cor, eu tenho ela, mas eu não sei de cor. Então, tá, a gente sempre começa colocando as ferramentas que resolvem o problema, né? Uhum. Então, o volume de uma pirâmide é isso aqui. Área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o que tu tem que fazer é encontrar a área da base da pirâmide grande ali. Ok. Não é mesmo? Uhum. Então, também tem que encontrar a altura. Só que a altura tu já tem, é 9, né? Sim. Tu mesmo anotou ali, a altura é 9. Então, falta só a base. A base é essa parte de baixo aqui, né? Que é um triângulo. Olha só que legal. Não é um Sim. triângulo ali? Então, se tu encontrar a área desse triângulo, já era. A gente tem fórmula de área de triângulo, né? Sim. Base vezes altura, tem as coisas com os lados, tem um monte de coisa. Só que a gente precisa saber, então, os tamanhos aí, que a princípio a gente tem, né? Sim. Ele não falou nada sobre o tamanho das arestas aqui, de coisas que envolvem esse triângulo, né? Ele não falou nada. Ele só falou AS, falou AF, falou ST. Mas quem é o ST? ST é esse tamanho aqui que tu pintou aqui, 4, né? Beleza, esse Sim. aqui é 4. Show, é com esse tamanho que a gente vai resolver o problema. Por quê, minha amiga? Porque se tu pensar em 2D agora, olha isso, 2D, tu tem dois triângulos, um vermelho e um verde, certo? Uhum. E esses triângulos são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes têm proporcionalidade entre os seus lados. Digamos que esse triângulo verde seja metade do tamanho do vermelho, para facilitar a nossa vida. Ok. Se esse tamanho aqui é 4, aqui seria 8, né? Sim. E se esse tamanho do lado aqui fosse 6, aqui seria 12. Porque um é o dobro do outro, entendeu? Uhum. É assim que funciona a semelhança de triângulos. Quando os triângulos são semelhantes, proporcionais, desse jeito, a gente pode ter certeza, então, das coisas. Mas para isso a gente precisa saber os tamanhos, né? Sim. A gente já sabe que eles são semelhantes. Eles têm que ser semelhantes porque está um dentro do outro, é uma regra. E eles são paralelos aqui, eles têm que ser semelhantes, tá bom? A gente sabe que eles são semelhantes. Agora a gente vai usar essa informação que a gente tem só pelo fato de eles estar um dentro do outro para encontrar o tamanho dos lados, certo? Certo. Beleza. A gente sabe que o ladão aqui é 9. Sim. E a gente sabe que o ladinho aqui é 6. Certo? Certo. Então, lembra daquele exemplo que eu estava dizendo que um era o dobro do outro? Se eu dividisse um lado pelo outro, dava 2, né? Uhum. Agora, se eu dividisse o outro lado aqui, que era 4 e 8, também dava 2, né? Sim.
Essa é a ideia da proporcionalidade. O que eu divido de um lado tem que dar igual a divisão do outro lado. Então, 9 dividido por 6 vai ter que ser igual ao tamanho aqui de baixo, que eu vou chamar de x, dividido por 4. Tem que dar a mesma resposta. Da mesma forma lá que no outro exemplo que eu estava te dando, que é mais fácil, porque os números são mais bonitos, a gente divide e dava 2, aqui vai ter que dar o mesmo número, tá bom? Pera. Ok, entendi. Tô entendendo. Entendeu? Se fosse, por exemplo, se aqui não fosse 9, fosse 12, tu não teria certeza que aqui dá 8? Sim. Pois é. Mas a questão é que tem outros números aqui. Fazer o quê? Sim. A gente trabalha com isso. Por exemplo, nosso interesse aqui é para fazer. Eu falei tudo isso para encontrar o valor do x. Então, como a gente tem duas frações, a gente pode fazer aquilo que todo aluno de ensino médio adora fazer: multiplicar cruzado. Sim, a regra de 3, né? Chamar de regra de 3 é meio errado, mas dá para dizer que é. Dá para dizer que é. Então, a coisa ficou 6 vezes x igual a 36, porque 9 vezes 4, 36. Divido, vai dar 6. Ou seja, Então, descobrimos o tamanho desse lado, é 6. 6, ok. Que mágico, né? Descobrimos uma coisa sem envolver geometria. Sim. Bem, de certa forma envolveu geometria, mas é uma fórmula, né? Uma continha aqui. Uma continha de proporcionalidade, tá bom? Ok. Regra de 3. Show. Agora ficou fácil, né? Porque nós temos a base do triângulo. Nós temos temos um ladinho aqui do triângulo, né? É de Sim. 6. E olha só que legal. Esse negócio aqui não é um prisma. Um prisma. Ok. Isso aqui é um prisma, né? Ah, sim. Esse quadradão é um prisma. De base quadrada. O que significa base ser quadrada? Significa um quadrado ali embaixo. Sim. Então significa que esse lado também mede 6, né? Aqui atrás também mede 6. E Sim, aqui, então, nosso tudo mede triângulo 6. também. Tudo mede 6. Então nós temos que a base e a altura do triângulo da base da pirâmide mede 6, né? Então qual é a base... Tô ficando louco já. Qual é a área desse triângulo aqui embaixo, então? Se esse aqui mede 6 e esse aqui mede 6. A base e a altura mede 6. Você lembra a área, né? A equação da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Então, é 6 dividido por altura. Ah, a gente está calculando só o Base vezes triângulozinho de altura dividido baixo. por 2. Quem é a base? Tô falando É só do o, triângulo rosa. Quem que é é a o base do 6. triângulo rosa? Quem que é a altura? É o 6 também. Dividido Então vai por 2. ficar Ok. 36 dividido por 2 dá 18, né? Sim. Então, Pronto. essa é a área do nosso triângulo. Essa é a área da base, essa é a área do triângulo, mas para o que nos interessa, que é encontrar o volume da pirâmide, é a área da base. Entendeu? Então tu teve uma conta toda só para encontrar a área da base. Aqui o que importava era a área da base. Sim. Encontrada. Agora, qual que é a altura da pirâmide vermelha? Qual que é a altura dela? É 9. É 9. Então vai ficar 18 vezes 9 dividido por 3. Ou, basicamente, 6 vezes 9. Vai dar 54. Sim. Show! E aí? O que tu achou desse problema? É bem complicado, mas eu acho que eu consegui entender bem. Aqui tu tem que ter um foco, né? Encontrar o Sim. volume. O problema falou encontrar o volume? Coloca a equação do volume. Beleza. Agora a gente, olhando para a equação, identifica que é muito importante saber quem é a área da base e quem é a altura. A gente olha para o nosso triângulo. Ele deu um monte de informações lá. A gente identifica que a altura é 9. Nossa pirâmide, desculpa. A gente identifica que a altura é 9. Nossa, perfeito. Metade da coisa já está feita. Sabemos a altura. Agora só precisa achar a área da base. Quem é a área da base? Bem, nessa pirâmide, a base é a parte aqui de baixo, rosinha. Sim. Como é que eu vou encontrar a área dela? Eu não tenho nada dessa base. Nada. Mas eu tenho informações de uma outra pirâmide, que também tem uma base proporcional. Proporcional, essa é a palavra. Com a proporcionalidade, a gente encontrou
um lado do triângulo. E por sinal, era também o outro lado, porque era uma base quadrada, então os lados são iguais. E assim você vai, entendeu? Mas você precisa conhecer as ferramentas. Muito provavelmente você não conhecia essa ferramenta aqui da proporcionalidade, né? Eu não sabia que eu podia fazer isso. Pois é, então é a mesma coisa que nem eu estava te falando na aula passada, um pedreiro querer parafusar uma faca. Sim. Ele não sabe que existe a chave de fenda. Então, primeiro você tem que saber que existe as ferramentas. Existe uma ferramenta que dá informações sobre triângulos proporcionais. Tá aqui, ok? Ok. Daí agora saber utilizar ela já é outra história, né? Tem a pessoa que sabe utilizar e tem a pessoa que tem muita habilidade para utilizar, né? Então tu sabe que existe. Eu tenho muita habilidade para utilizar, porque eu trabalho com isso desde antes de nascer. Sou obrigado a ter muita habilidade. Sim. Agora, tu vai ter que fazer o que agora? Já que essa questão é difícil. Terminou nossa aula e tu descansou? Tenta refazer. Mas tenta refazer sem olhar nada. Ok. Ficou ruim? Meu, mas daqui eu não lembro como é que era. Como era mesmo? Tu pega e olha lá a figura. Ah, era isso. Fecha de novo e vai fazer sozinho. Terminou, chegou no 54, perfeito. Volta e tenta fazer sem olhar nada, zero, de novo, entendeu? É assim que tu vai aprender. Eu te garanto que esse é o jeito infalível de aprender. E olha que eu já devo ter feito mais de, sei lá, 100 mil contas na minha vida. Então, será que eu já fiz 100 mil contas? Talvez. Vamos para a próxima. Essa de fato aqui é a mais difícil. As outras, assim, não querendo menosprezar, mas eram muito fáceis. Muito fáceis. Era muito básico, porque era só jogar na fórmula, né? Era jogar na fórmula e pronto. Agora não, essa aqui teve toda uma análise. Essa dá para considerar uma questão fácil de exame nacional. Sabe o exame nacional? Já viu alguma prova do exame? Eu fiz uma ano passado de nono O ano. exame nacional é barra pesadíssima. Eu, às vezes, não consigo resolver as questões do exame. Mas cai umas questões parecidas com aquela, com um pouquinho a mais de detalhes, assim. Ok. Então, já tá bem interessante, já tá no nível interessante. Essa aqui, dá uma lida aí e me diz se tu entendeu o que está sendo pedido. Eu não entendi muito bem a pergunta em si, hein? Como interpretar ela e o que fazer. Bem, determine o valor exato da quantidade de vidro necessária para as paredes laterais. Então ele quer saber a área das paredes laterais. Ok. É só isso, então. Tá, entendi. Basicamente, ele quer saber a área das paredes laterais da pirâmide. Daí você pensa, existe uma fórmula para isso? Provavelmente. Sim. Sim. Pode ser que exista, pode ser que não. Mas o que é a área lateral de uma pirâmide? Não é um triângulo? Sim. A área de triângulo existe fórmula, né? Sim. Então, se tu conseguir encontrar a área dos triângulos, tá resolvido o problema, né? Ah, sim. Então a tua missão agora é encontrar a área desse triângulo. A equação da área de triângulo não é base vezes altura dividido por 2? É o que você tinha me passado. Tem trocentas formas, mas essa aqui é a que tu vai usar nesse problema. Por quê? Porque ele tá te dando essas informações aí. Qual que é a base? É 34. Isso, a base é 34. Isso aqui, como é simétrico, né? Todas são iguais, né? São 4 faces iguais. Então a base é Então, 34. A base de todo mundo é 34, né? é Como eu quero. 34 vezes 22? A altura é 22? Não. A altura Aquilo do não é triângulo altura? não é 22.
A altura da pirâmide é 22. Só que a gente está interessado na área do triângulo. Sim. E ali não é 22. Mas quem é, né? Uma rápida alusão ao desenho que está aqui, é isso. Sim. Essa vai ser a altura do nosso triângulo, que em 3D está deitado, né? Sim. Então 22 equivale ao outro lado dele, desse triângulo mais escuro. Isso, desse triângulo retângulo mais escuro, perfeito. E o rosa equivale a quem? Equivale à altura do triângulo que a gente está procurando. Equivale à hipotenusa do Então triângulo escuro, certo? o teorema de Pitágoras, basicamente. O teorema de Pitágoras vai te fazer encontrar o rosa, exatamente. Ok. Só tu tem que tomar cuidado que se tu for simplesmente, novamente, só jogando coisa, vai estar errado. Aqui é Sim. 22, beleza. Mas quanto que mede o outro cateto do triângulo? Como assim? Teorema de Pitágoras não é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos? Um cateto mede 22. Quanto mede o outro cateto? Hum. Né? Quanto mede esse laranja aqui, né? Quando. Ok. Eu não sei muito bem como fazer isso. Mas tem ali 34. Quanto é que mede tudo, então? Quanto que mede o laranja, se tudo mede 34? O laranja é a metade de 34? Exato. Tá. Ok. Então é 34 dividido por 2. 17, né? 17. Isso. Então aí na tua conta do teorema de Pitágoras, vai ficar que o rosa ao quadrado, que é a hipotenusa, dessa análise que você está fazendo, que para o que nos interessa, que a área lateral é a altura, esse rosa ao quadrado é igual a 22 ao quadrado mais 17 ao quadrado. Aí agora é só fazer o teorema de Pitágoras. Você encontra o tamanhozinho rosa e depois joga nessa fórmula aqui. Né? Eu vou até colocar aqui, olha só que massa. Vou colocar 22 ao quadrado mais 17 ao quadrado, raiz quadrada, porque esse é o rosa, dividido por 2. Tá bom? Essa vai ser a área de um triângulo, depois tu multiplica por 4. Tá bom? Ok. Então é isso, ó. Questõezinhas que dá para começar. Só que tem que fazer os desenhos, né? Tem que fazer uma boa interpretação dos desenhos. Beleza? Sim. Então tá bom. Tenta terminar aí, depois você pode me mandar uma foto para eu ver se tá certo ou não, beleza? Eu não consigo te mandar agora porque minha mãe não tá em casa, mas. Sem problema. Quando você tiver, me manda que eu avalio, tá bom? Ok. Show de bola. Vou mandar também tudo que a gente fez lá no WhatsApp.